Os dias daquele final de verão estavam se arrastando de uma forma insuportavelmente longa. Minha vida era uma monotonia cansativa, dividida entre o trabalho numa lojinha de perfumes e bijuterias num shopping lotado de São Paulo e as noites tediosas na casa da minha mãe. Os dias cinzentos e sem graça daquela cidade imensa só deixavam minha vida ainda mais apagada e triste, e a falta de animação e sonhos pesava cada vez mais no meu humor. Eu tinha namorado o Gabriel, com quem estava há 4 anos, mas naquela época ele estava trabalhando em outra cidade, então a gente mal se via. Mesmo assim, conversávamos muito por telefone, contando os detalhes do dia a dia e reforçando o quanto nos amávamos. Quase não saía de casa, porque minhas amigas de sempre estavam todas namorando, e tirando um café ou outro à tarde, eu passava o resto do tempo na casa da minha mãe. Numa tarde particularmente chata na loja, uma colega, a Marina, sabendo da vidinha sem graça que eu levava, me convidou para sair depois do expediente para jantar com ela e as amigas dela, e depois tomar um drink. No começo a ideia não me empolgou muito, mas diante da perspectiva de ficar entediada em casa, topei. Quando o expediente acabou por volta das 10 da noite, fomos, eu e a Marina, pro apartamento que ela dividia com umas amigas, para nos arrumarmos e passar um pouco de maquiagem. Eu, que não tinha planejado sair, estava com uma roupa bem básica. Já arrumadas, fomos comer uns petiscos num dos bares badalados da época que estavam lotados. Notei vários olhares e sorrisos dos caras por lá, mas fiz questão de não dar bola, porque não estava afim de papo com quem quisesse chegar junto. Passamos por 3 bares tomando uns vinhos e beliscando uns petiscos, até que já tarde, decidiram que era hora de tomar um drink num bar da moda na Vila Madalena. Eu só acompanhava, deixando elas me levarem. Chegamos a um bar animado, mas que ainda não estava lotado. Pedimos uns drinks e conversávamos, empolgadas pela música, pelas bebidas e pelo clima. As amigas da Marina não paravam de olhar para os lados, comentando sobre os caras do bar, claramente a fim de curtir a noite. Eu, por outro lado, não queria que ninguém se aproximasse, porque só queria aproveitar a conversa e as risadas com as meninas, sem ter que ficar dando trela para homem. Estávamos ali, rindo e conversando perto do balcão, quando 2 caras se aproximaram por trás e nos cumprimentaram. Se apresentaram, perguntaram nossos nomes e começaram a puxar papo com aquelas conversas típicas de bar. Pareciam simpáticos e educados, então seguimos o papo por educação, embora eu não estivesse muito afim. Aos poucos, de forma quase natural, eles direcionaram a conversa para mim e para Marina. Um deles, o Lucas, que era o mais alto e talvez o mais bonito dos dois, sem ser nenhum galã, falava praticamente só comigo, enquanto o outro, que nem lembro o nome, conversava com a Marina. Ficamos assim por um tempo, até que as outras 3 amigas da Marina, vendo que ali não tinham chance, disseram que iam para outro bar. A gente pediu para elas esperarem um pouco para irmos juntas, mas o Lucas e o amigo foram rápidos e sugeriram que terminássemos nossos drinks com calma, e que depois eles nos acompanhariam até o outro bar. Topamos. Continuamos conversando e tomando os drinks, e devo admitir que o Lucas era bem agradável, e eu estava começando a me divertir, esquecendo um pouco o tédio da minha rotina. Quando acabamos os drinks, dissemos que íamos probar onde estavam as amigas da Marina, e eles foram com a gente. No caminho, já dava para perceber que o Lucas estava interessado em mim, porque ele caminhava do meu lado, enquanto o amigo dele ia com a Marina. Chegamos ao bar, fomos pro balcão procurando as amigas, mas elas já tinham ido embora. Decidimos pedir mais uns drinks. O lugar estava lotado, e com o barulho da música e da galera, era quase impossível conversar. O Lucas sugeriu que fossemos para um canto mais tranquilo no fundo do bar, onde dava para falar melhor. Fomos e realmente era mais fácil conversar, embora ainda precisássemos chegar bem perto para nos ouvir. Seguimos conversando e rindo, e os drinks já estavam começando a fazer efeito em mim. Estava me divertindo, e aquela noite estava sendo uma válvula de escape para minha vida monótona. O Lucas parecia bem interessado em saber mais sobre mim, mas eu não estava tão curiosa sobre ele. Ele perguntou por onde eu costumava sair em São Paulo, porque nunca tinha me visto nos pontes da moda, e eu disse que quase não saía. Ele insistiu tentando me elogiar, perguntando como uma garota tão bonita e simpática como eu não saía de casa. Respondi que tinha namorado, mas que ele estava trabalhando fora de São Paulo, e por isso eu não saía muito. Ele ficou meio sem graça com a resposta,
Até deu para notar um leve desapontamento, mas logo se recuperou e disse de boa, que era normal uma garota tão bonita como eu ter namorado. Mas que se eu estivesse entediada algum dia, era só ligar para ele que a gente podia conversar e tomar um drink para me distrair. Ele falou de um jeito tão natural como amigo que por educação, eu disse que tudo bem que a gente veria. Continuamos conversando, e quando os drinks acabaram, eles sugeriram tomar mais um, mas eu disse que já era tarde e que precisava ir para casa. A Marina, que estava curtindo muito e claramente queria ficar mais com o cara dela, insistiu pra gente tomar a última, mas eu disse que não, que já era tarde demais. Aí o Lucas rápido disse que não tinha problema, que ele me levaria para casa, e que a Marina e o amigo dele podiam continuar. Embora eu não quisesse chegar em casa acompanhada por outro cara que não fosse o Gabriel, aceitei, porque vi que era a única saída. Então, eu e o Lucas saímos do bar e fomos andando até o carro dele, conversando sobre coisas banais. Ele me levou para casa e quando paramos na frente do prédio, ele me acompanhou até a portaria para se despedir. Disse que tinha gostado muito da noite e de me conhecer, e reforçou que se eu estivesse entediada algum dia, era só chamá-lo para tomar algo. Respondi que também tinha me divertido e aceitei a proposta. Quando ele se aproximou para se despedir, pensei que seriam 2 beijinhos no rosto, mas ele me surpreendeu com um beijo leve nos lábios. Fiquei meio confusa porque não esperava, mas não me incomodou. Nos olhamos por um instante, eu sorri, e me despedi rápido para entrar no prédio. Naquela noite já em casa fiquei pensando no que tinha acontecido e senti um pouco de culpa por ter deixado o beijo rolar. Com esses pensamentos peguei no sono. No dia seguinte na loja, a Marina perguntou como tinha sido a noite com o Lucas. Falei que tinha sido legal, que ele era bem simpático, mas não dei muita importância. O resto da semana seguiu na mesma monotonia de sempre, embora uma ligação do Gabriel tenha me animado um pouco. Contei que tinha saído para jantar com a Marina e outras amigas, mas não mencionei nada sobre o Lucas. Ele perguntou, brincando, se eu tinha arrumado um rolo, mas garanti que não tinha interesse em ninguém, que só queria estar com ele. Na sexta, a Marina disse que o amigo do Lucas tinha insistido pra gente sair de novo no sábado. Apesar de não estar muito afim, acabei aceitando. Naquela noite me arrumei para sair, mas com sentimentos mistos. No fim, decidi ir porque não tinha nada de errado em curtir com amigos. Saímos para jantar e foi bem divertido. Depois, fomos para um bar tomar algo. Em certo momento, o Lucas me surpreendeu com outro beijo, e embora eu não soubesse bem como me sentir, não me incomodou. Nos sentamos num sofá no bar, e notei que a Marina e o amigo dela estavam bem carinhosos, mas eu tentava manter uma certa distância do Lucas para não dar brecha. Conversamos, rimos, e estava sendo bem legal, tudo em clima de amizade. A Marina e o amigo dela estavam bem grudadinhos, o que era normal, já que nenhum dos dois tinha compromisso. Quando acabamos os drinks, o Lucas sugeriu que fossemos para casa dele continuar a noite. A Marina e o amigo toparam na hora, mas eu hesitei, porque não queria complicar minha vida. A Marina me convenceu, dizendo que eu não precisava fazer nada que não quisesse e que poderia ir embora a qualquer hora. Chegando na casa do Lucas, ele colocou uma música suave, e os caras foram para a cozinha preparar mais drinks. A Marina me incentivou a curtir o momento, elogiando o quanto o Lucas era legal. Insisti que não ia fazer nada porque tinha namorado, mas ela continuava me encorajando. Quando os caras voltaram, nos sentamos no sofá e começamos a conversar e tomar os drinks. A Marina e o amigo dela se beijavam com vontade, enquanto eu e o Lucas mantínhamos uma conversa leve. Apesar de sentir uma certa tensão, eu tentava manter tudo num clima tranquilo. Em certo momento, a Marina e o amigo dela foram pro quarto, deixando eu e o Lucas sozinhos no sofá. A situação ficou meio desconfortável, mas continuamos conversando e tomando os drinks. A conversa fluía, e no momento, o Lucas se inclinou para me beijar. Apesar das minhas dúvidas iniciais, me deixei levar. Depois de um tempo, decidimos encerrar a noite e o Lucas me levou para casa. Já na minha cama, pensando em tudo o que tinha acontecido, percebi que, embora no começo tivesse resistido, no final tinha gostado da noite. Refleti sobre minha relação com o Gabriel, e cheguei à conclusão de que não me arrependia de ter aproveitado um momento legal.